Boa noite, meus amigos, meus irmãos em Cristo. Nós vamos estudar o Salmo 39. Faremos isso nos nossos lares, porque as nossas igrejas, elas foram convidadas, na verdade, a um decreto municipal, para que não haja aglomerações de qualquer natureza, tanto recreativa quanto religiosa, esportiva, para que nós não propaguemos o vírus do coronavírus. Então é uma atitude cível, é algo importante para fazermos, nós respeitamos, mas nós não deixaremos de buscar a Deus. Nós vamos estudar o Salmo 39 e eu quero convidar todos que forem assistir esse vídeo a fazer uma oração inicial, tá bom? Eu estou aqui em casa com a minha vizinha, com a minha esposa e nós vamos fazer essa oração aqui e convidamos que vocês façam conosco. Pai Santo, nós queremos te bendizer, queremos te exaltar, queremos dizer que só o Senhor é Deus sobre nossas vidas e nós vamos hoje pedir a tua direção para estudarmos o Salmo 39. Queremos também pedir, Pai, que o Senhor perdoe as nossas falhas, queremos pedir a ti, Pai, que o Senhor possa alcançar cada lar que estiver reunido em torno da tua palavra, que o teu Espírito Santo traga a alegria, traga, Pai, a lucidez de entendermos este momento, que o Senhor possa trazer cura a todos que estiverem infectados, que o Senhor possa trazer consolo a todos que já estão enlutados, ó Pai, mas em nome de Jesus, Senhor Deus, que nós possamos manter a nossa fé, manter a nossa alegria em saber que em todos os detalhes o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Faremos assim, nós leremos o Salmo inteiro e depois faremos os comentários, tá bom? Vamos à leitura do Salmo. Eu declarei, vigiarei os meus atos e não pecarei em palavras. Atarei uma mordaça em minha boca, enquanto os ímpios estiverem próximos a mim. Emudeci, desisti de expressar o bem, e minha angústia se agravou. Meu coração ardia-me dentro do peito. Enquanto eu meditava, minha alma se rompeu em chamas. Então soltei a língua e bradei: Senhor, dai-me a conhecer o término da minha vida e a quantidade dos meus dias, a fim de que eu compreenda quão frágil sou. Eis que fizeste meus dias da largura de palmos, e a duração da minha vida é quase nada diante de ti. Todo ser humano, seja quem for, não passa de um breve sopro. Como uma sombra fugaz, passa o ser humano pela vida. E fútil é a sua luta fatigante. Acumula riquezas, todavia não sabe quem, de fato delas, usufruirá. E agora, Senhor, que haverei de esperar? Toda a minha confiança está depositada em ti. Livra-me de todos os meus pecados. Não me exponha às zombarias dos insensatos. Emudeci, minha boca não abri para reclamar de nada, pois tu fizeste tudo. Afasta de mim o teu flagelo, porquanto fui vencido pelo açoite poderoso da tua mão. Como advertência, afliges a humanidade por causa da sua iniquidade. Corróis como a traça o que o ser humano mais valoriza. Quão vazia é a vida da pessoa que não confia em ti. Ouve, Senhor, minha oração e atende a minha súplica. Não ignores minhas lágrimas, porquanto perante ti sou um estrangeiro, como foram todos os meus antepassados. Desvia de mim o teu olhar de censura, para que eu possa encontrar alívio, antes que me vá deste mundo e termine minha existência. Amados, estamos diante de um salmo de penitência. Davi se viu numa situação onde a saúde dele estava fragilizada, ele se calou diante dos homens que não conheciam a Deus. Ele não queria que aqueles homens ouvissem Davi levantando este clamor ao Pai. Davi não queria que aqueles homens ouvissem Davi reclamando dessa situação que ele estava enfrentando.
Então, o que nós podemos aprender com o Senhor através desse sofrimento de Davi? Através dessa poesia escrita no momento de dor que Davi encontrou. Primeiramente, nós vamos observar que os resultados da vida, como esses sentimentos, podem nos trazer reflexão sobre a realidade da própria vida. Quando estamos angustiados, enfrentando uma enfermidade, nós caímos na real, digamos assim. Nós percebemos que os nossos esforços, muitas vezes, eles podem ser vãos, porque nós não ficaremos aqui para sempre. A nossa vida está passando. Davi, quando ele coloca a situação aonde ele pede para que o Senhor o ajude a contar os seus dias, para que ele saiba quando será o fim de sua vida, ele está se colocando na realidade da atual vivência. Essa passagem que temos por aqui, ela não é permanente. Ela pode ser considerada uma faculdade, onde nós aprendemos a valorizar a presença de Deus. Pois nos piores momentos, nenhum dinheiro do mundo é capaz de trazer o consolo que nós necessitamos. Ainda não há dinheiro que possa trazer a cura para o câncer. Não há dinheiro que faça com que um coração se alegre quando um ente querido vai embora. A dor que nós enfrentamos aqui quando estamos passando perigo de vida, quando a nossa saúde está fragilizada ao ponto de nós sabermos que possivelmente nós não encontraremos a solução para aquele mal, não há dinheiro que faça com que isso seja sanado. Nesse momento nós entendemos a importância de fato de termos a esperança eterna. A esperança que não pode acabar nunca, porque ela é trazida para as nossas vidas por um Deus eterno, por um Deus que sempre existiu, por um Deus que nos convida a irmos até Ele através da pessoa do seu Filho Jesus, porque Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. E isso diz que nada que possa afligir o nosso corpo nessa vida presente pode nos separar da presença de Deus através da vida de Jesus. Nós entendemos através desse salmo que há um limite natural para essa existência. Um dia isso terá fim. Nós entendemos e nos questionamos porque muitas vezes somos arrogantes. Porque tratamos as pessoas mal. Se essa vida de agora, pela qual nós brigamos tanto, e queremos ter razão, e queremos oprimir os outros, e queremos fazer com que as pessoas façam aquilo que nós desejamos, e muitas vezes enganamos as pessoas, porque nós não queremos perder o nosso status, nós não queremos perder a razão, nós queremos vencer as discussões a qualquer custo, lidando com o nosso orgulho. Para quê? Quando nós olhamos para um salmo dessa natureza, um salmo que revela a fragilidade da vida, por quê? Esse salmo nos faz pensar sobre isso. Meninas, vocês que estão aqui acompanhando a leitura desse salmo, vocês gostariam de fazer alguma pergunta até aqui, colocar alguma coisa? Está indo tudo bem? Pode falar, gente, vocês não estão aparecendo não, estão com vergonha aí de perguntar? Está tudo bem. Então está compreendendo? Então tá bom, sigamos aqui. Na cultura ocidental recente, os homens acharam que através das suas elucidações, começando ali no iluminismo, que o homem teria as respostas para todo o mal que afligia a humanidade. Então o homem pensou que através da ciência, que através da filosofia, que através das artimanhas humanas, do conhecimento humano, o homem daria a resposta para tudo aquilo que afligia a humanidade. E nós percebemos que não foi bem assim. Porque após esse evento do iluminismo, onde que surgiram diversos pensadores, onde que depois surgiu as revoluções industriais, a tecnologia começou a avançar muito, que o que colheu o homem de bom? As piores guerras vieram após esse período.
Quando o homem detinha todo o conhecimento, achava que ele teria a capacidade de melhorar o mundo, foram que aconteceram as maiores tragédias. Só de judeus na Segunda Guerra Mundial, realmente na Segunda Guerra Mundial, foram mais de 6 milhões de pessoas mortas nos campos de concentração. Nós observamos as piores tragédias quando o homem acreditava ter todo o conhecimento necessário para poder viver independente de Deus. Olha no que deu. Então, hoje nós vivemos uma ressaca da época do iluminismo, da época onde o homem encontrou a soberba de imaginar que viveria independente de uma vontade superior, independente da vontade eterna, bondosa de Deus. Hoje em dia as pessoas tendem a cada uma ter uma verdade para si, porque percebeu que não havia uma verdade trazida pelo homem que traria soluções para os males do mundo. E cada um querendo encontrar a sua verdade, muitas vezes se distancia de Deus. Porque nós encontramos a verdade de Deus exposta aqui nesse salmo, que a vida é passageira. Que tudo que nós vivemos hoje em dia, vivemos por um breve momento. Seja uma vida gloriosa, repleta de realizações, de sucesso, ou uma vida com muito sofrimento, uma vida simples, mas toda a vida de qualquer pessoa, ela é por um breve momento. O que adianta a gente ficar tão apegado a essas guerras que nascem lá nos nossos corações, através do nosso orgulho, da nossa vaidade, querendo ser um melhor que o outro, ter mais dinheiro que o outro, a casa mais bonita que o outro, o carro mais bonito que o outro, um saco sem fundo de vaidade, quando na realidade esse salmo nos mostra a fragilidade da vida. Tem uma história muito interessante que Alexandre, o Grande, um dos maiores conquistadores da Grécia Antiga, ele relatou às pessoas que o acompanhavam e fez um pedido a essas pessoas que quando ele morresse, ele gostaria muito que o seu corpo fosse preparado pelos melhores médicos, os melhores médicos que preparariam o seu corpo para o seu funeral. Que durante o cortejo fosse despejada todas as riquezas que ele havia ganhado durante a sua vida. E quando ele fosse enterrado, ele solicitou que as suas mãos fossem deixadas para fora da terra. E ele explicou por quê. Nenhum médico, o mais capacitado médico do mundo, teria condições de fazer com que ele voltasse à vida. Todas as riquezas que ele havia conquistado em sua vida teriam condições de pagar para que ele retornasse à vida. E ele pediu para colocar suas mãos do lado de fora da sepultura, porque dessa vida ele não ia conseguir levar nada. Olha que história interessante. Para que a gente continue entendendo aqui esse salmo de penitência de Davi, aonde que ele se pune, aonde que ele clama a Deus uma solução para aquilo que ele estava vivendo. No Salmo 38, que a nossa igreja estudou no domingo anterior, que o irmão Magalhães trouxe esse ensino, ali Davi, ele traça um paralelo entre o seu sofrimento e o seu pecado. Ele atribui que o pecado poderia estar fazendo com que ele sofresse. Mas, amados, se nós formos pensar, quando nós não controlamos a nossa saúde, quando nós vivemos de qualquer forma, quando nós abusamos de droga, de álcool, quando nós abusamos do sexo, não tendo ele dentro do casamento, fazendo ele em qualquer pessoa, em qualquer lugar, para satisfazer apenas o nosso desejo, olha os riscos que nós estamos correndo. Olha como a Bíblia ela é real. Porque nós estamos permitindo que muitas substâncias nocivas ao nosso organismo tenham contato.
com a gente, possam nos fazer mal, correndo risco de adquirir alguma doença sexualmente transmissível. Então, irmãos, a fragilidade da vida. O Salmo ele traz a realidade que nós devemos nos apegar com o Senhor, que nós devemos aproximar o nosso coração com o coração de Deus. Aqui no final do Salmo, a partir do versículo 12, Davi, ele vem, coloca o seu coração diante do Senhor, né, pedindo para que Deus prestasse atenção naquela oração de Davi. Daquilo dependia o coração de Davi, a retornar à alegria, à satisfação de viver, porque ele já tinha entendido que essa vida breve aqui, ele não poderia levar nada. E ele fala: Senhor, atende a minha súplica, não ignore as minhas lágrimas, porquanto perante ti sou um estrangeiro, como foram todos os meus antepassados. Lembrando que o povo de Israel foi levado ao Egito, viveu como estrangeiro no Egito, teve muito sofrimento no Egito. Ao ser tirado de lá, para ser levado à terra prometida, caminhou por muitas terras que não eram deles, era um povo que sofreu. E ele se coloca na mesma situação, sendo ele rei. Ele tinha o domínio de todo o reino. Agora o povo já havia sido estabelecido, a terra era do povo, mas ele se coloca como um estrangeiro, porque ele estava vivendo aqui, e aqui não era o seu lar eterno. Isso tem que trazer para nós um ensinamento, que a nossa angústia provocada, por qual motivo seja, e aqui no caso um motivo de doença, quando nós sentimos que nós estamos nos despedindo dessa vida, ou que as pessoas que nós amamos estão se despedindo dessa vida, o maior e talvez o único consolo que possamos ter é a vida que Deus nos promete na eternidade. É a presença de Deus, é sabermos que essa vida é muito frágil, ela passa muito rápido. Amados, com esses ensinamentos, nós estamos encerrando a nossa aula de EBD de hoje. Ela durou bem menos do que costuma durar na igreja, onde há a participação dos irmãos, onde as pessoas fazem as colocações e as perguntas. Então estarei publicando este vídeo, e aqueles que assistirem e quiserem fazer perguntas e quiserem contribuir, fiquem à vontade, tá bom? Que Deus nos abençoe. Daqui a pouco nós vamos gravar um culto aqui na minha casa. Também traremos uma mensagem neste culto, e essa aula ela está terminada. Que o exemplo de Davi, através do sofrimento trazido por uma doença, fez com que ele enxergasse a brevidade dessa vida, possa falar aos nossos corações, e nós possamos depositar a nossa confiança em Deus, sempre em Deus, somente em Deus. Muito obrigado, Deus nos abençoe. Daqui a pouco nós teremos outro vídeo.